Como resultado do pecado e da ação contínua de Satanás, nosso mundo vive em escuridão, em trevas espirituais. Nosso mundo é permeado de injustiças, de desentendimentos, de fome, de mentiras, de inveja, de guerras, de doenças e de mortes. Tudo isso faz com que esse mundo seja um mundo escuro, um mundo em trevas. A proposta do Senhor Deus, a missão que cabe aos crentes, é apresentar a Cristo, o Senhor Deus e o Pai. Representar a divindade. Nós devemos ser luz nas trevas. Precisamos resplandecer. Veja o texto do profeta Miqueias, no capítulo 7, dos versos 8 e 9. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Veja, irmãos, se morar nas trevas. Infelizmente, irmãos, nós moramos num mundo de trevas espirituais. Mas o profeta Miqueias diz assim: se eu morar nas trevas, ele vai me tirar, o Senhor será a minha luz. Ainda que morando na escuridão, nós vamos ver a luz de Cristo. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, portanto não terei medo. Uma condição de escuridão, onde você não pode ver direito, você fica receoso, você pode ficar com medo. Mas o Senhor é a nossa luz e por conta disso ele é a nossa salvação e assim nós não teremos medo. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 14 e 15, Paulo esclareceu como os crentes podem brilhar como estrelas nesse mundo escuro. Como é que nós podemos brilhar? Como podemos resplandecer? Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Outras traduções desse mesmo verso diz assim: vocês vão resplandecer como as estrelas do universo, ou como as estrelas no mundo, como astros do mundo. Vocês vão brilhar como luzes resplandecentes. Vocês vão ser luzes para o mundo. É esse o plano de Deus, é esse o propósito de Deus para cada um de nós. Em uma noite sem luar, longe das luzes das cidades, as estrelas se tornam mais visíveis e parecem brilhar com maior intensidade. Você já deve ter visto isso, se você estiver numa praia ou se você estiver no campo, à noite, contemplando as estrelas. Vai ver muito mais estrelas do que vemos numa cidade tão iluminada como a nossa. As luzes brilham, as estrelas brilham, iluminam o céu. É o contraste que faz a diferença. Quanto mais escuro o céu, mais as estrelas se destacam. Isso também ocorre com o nosso testemunho. Quanto maior a escuridão moral ao nosso redor, mais evidente é o contraste entre a vida dos verdadeiros seguidores de Deus e aqueles que vivem segundo os padrões desse mundo. Por isso, é essencial não permitir que luzes artificiais das ideias, pressões e práticas humanas apaguem ou ofusquem o nosso testemunho. O nosso testemunho, o nosso comportamento. O comportamento do cristão deve ser totalmente diferente do comportamento do mundo. O comportamento do cristão deve ser um comportamento espiritual, ao contrário do comportamento carnal do mundo. Então, o que os filhos de Deus devem ser e o que devem fazer? Vou ler novamente Filipenses 15 e agora também o verso 16. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que é irrepreensível? Irrepreensível é sem culpa, sem falta. Mas ainda o que é inculpável é ser puro, não ser contaminado, não ter mistura, não ser contaminado, não ser misturado com o mundo. Mas ainda, verso 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo está falando assim: eu corri para salvar vocês, eu corri para evangelizar vocês, me esforcei, sofri provações. Preservem então a palavra da vida, preservem a palavra para que eu veja isso e não fale assim: não foi em vão que eu fui perseguido, não foi em vão que eu sofri tribulações.
mas valeu a pena para que vocês preservem a palavra da vida. Veja ainda, quero ler o texto de Romanos 16, 19. Quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O que é isso, irmãos? Devemos ser sábios para a palavra de Deus e devemos ser inocentes, puros, não contaminados com as mensagens do mundo. Quais são essas mensagens do mundo? A quais mensagens o mundo está sujeito? Os modernos meios de comunicação frequentemente não oferecem conteúdos puros, edificantes e inspiradores. Em tempos como esses, a prática de Davi continua sendo um excelente guia. Veja Salmo 101, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Sabe, irmão, se nós ficássemos somente nesse verso, Salmo 101, 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Certamente a nossa disposição de ver TV, cinema, internet, literatura, teatro, seria totalmente diferente. Não preciso ficar aqui, irmãos, exemplificando de coisas más, coisas abomináveis que são colocadas na TV, que entram nas nossas casas, ou que são colocadas nos nossos celulares, que estão no nosso bolso, ou à frente da nossa face a todo momento. São essas as mensagens, irmãos, são essas as mensagens do mundo. A mensagem do mundo escuro, do mundo em trevas. Nós não devemos temer ser diferentes. Nossa fé deve nos distinguir cada vez mais. Nosso objetivo é brilhar como estrelas do mundo. Não é, irmãos, sermos igual ao mundo. Não é nos associarmos ao mundo, mas é sermos diferentes do mundo. A única maneira de alcançar isso é rejeitando a conformidade com esse mundo. É nos apegando firmemente à palavra da vida. Irmãos, quando nos conformamos com o mundo, isso quer dizer assim, nós tomamos a forma do mundo. Nós ficamos iguais ao mundo. Não podemos nos conformar, não podemos tomar a forma do mundo. Nossas escolhas determinarão se vivemos com o dia de Cristo em mente ou se corremos em vão. Será, irmãos, que nós vivemos com o dia de Cristo, o dia da volta de Senhor Jesus, em mente? Eu quero que você pense junto comigo, na nossa vida, na vida de cada um de nós, quais os padrões carnais humanos que ainda precisam ser eliminados. Certamente são muitos, irmãos. Eu tenho alguns. Você deve ter outros. Temos diferentes padrões carnais que precisam ser eliminados. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a realmente eliminar esses padrões carnais que nós ainda temos, para que nós nos santifiquemos cada vez mais, nos preparando para o dia de Cristo, ou seja, nos preparando para o dia da volta do Senhor Jesus.